Oi pessoal, tudo bom? A proposta desses vídeos que eu tô querendo fazer é justamente ter um ambiente onde eu consiga revisitar e ver o que eu estava estudando naquela época e uma forma também de passar esse conteúdo para frente, para não ficar preso somente em mim. Então, atualmente eu estou estudando bastante a temática de inteligência emocional, os motivos, toda a parte de referências, né, a parte bibliográfica científica. E aí hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tô lendo agora, até na verdade. A ideia é que eu pegue um trabalho por semana, sendo dissertação, tese, artigo científico, e possa escrever um pouco sobre a respeito do que está no trabalho e ao mesmo tempo gravar um vídeo para depois eu conseguir revisitar e poder estudar novamente aquilo, né, que eu estava vendo nas temáticas. E aí que eu quero trazer para vocês em relação à parte de inteligência emocional, que quando foi cunhada a temática de inteligência mesmo, ela estava muito relacionada à questão, à parte cognitiva, né? Parte de fazer associações, de soluções de problemas, essa parte mais técnica da coisa. E aí no decorrer do tempo, né, no século passado, foi visto que mesmo que a pessoa com QI, né, coeficiente de inteligência muito elevado, ela não lograva muitos resultados, não era proporcional, entendeu? Tinha pessoas que talvez tinham um pouquinho menos de coeficiente de inteligência, mas não tinham tinham resultados melhores, na verdade, do que pessoas que tinham um coeficiente de inteligência muito alto. E aí começou a criar uma lacuna. Por que acontece isso? Não era para ser dessa forma mais proporcional? Claro, tem as pessoas outliers, né, fora ali do padrão, que não vão seguir essa tendência, mas estava muito disparo, né? Não tinha essa razão de associação em relação à proporcionalidade da inteligência cognitiva e os resultados que as pessoas estavam tendo. E aí nisso foi começar a observar os outros tipos de inteligência, né? E aí a que eu quero trazer hoje mais em voga é a questão da inteligência emocional. Então, no final da década de 90 é que ela começou a ser relacionada. Por quê? Porque até então, até a década de 90 ali, era visto que trazer emoções para dentro do ambiente de trabalho, para o ambiente empresarial, ambiente familiar, todas essas questões ia ser uma coisa muito negativa. Por quê? Porque pensavam que aquela frieza no trabalho, essa questão de trazer emoções, né, de sentimentos, pensamentos, isso afetava de forma muito drástica e negativa o rendimento no trabalho, né, até a execução correta, digamos assim, das atividades. E aí foi vendo que as pessoas que conseguiam ter essa maturidade de se entender essas emoções, sentimentos e pensamentos, estavam tendo resultados positivos, estavam tendo resultados importantes dentro do ambiente de trabalho. E aí tem um trecho até aqui que é interessante, que é do livro do Damasio, que ele fala assim: ao longo da maior parte do século XX, a emoção não digna de crédito nos laboratórios, ou seja, não era pesquisada, né? A emoção era uma coisa assim, você está triste, fica triste. Por que isso tem a ver com o trabalho, né? E porque ela era vista, e ainda né, de uma forma muito subjetiva. E não tinha espaço para ser trabalhada dentro do ambiente de laboratório. E como ela estava no lado oposto da razão, ela não tinha esse devido crédito de ser estudada. Então, devido a essa questão dela não ser tão racional ao ponto da emoção, estudar ela também não faria sentido. E aí começou a ver que de fato ela tinha muito sentido nessa relação, que pessoas que tinham um coeficiente, né, dentro da parte de inteligência emocional, né, um coeficiente emocional alto, ela tinha um melhor rendimento, né, dentro do trabalho, dos ambientes, dos aspectos da vida, né? E aí o Daniel Goleman, né, por muitos acham, né, que ele foi uma das pessoas que cunhou a terminologia da inteligência emocional, mas só que não. Quem começou foi o Savoley, agora fugiu o nome aqui, um pouco antes.
Só que o Goleman teve essa evidência devido ao livro dele, né? Que ele lançou um livro sobre a questão da inteligência emocional, e até que no meio acadêmico ele ficou um pouco queimado, né? Porque você que nunca publicou um artigo em relação especificamente a esse tema, publicou um livro e agora, tudo bom? E agora está divulgando essa questão da temática da inteligência emocional, não faz sentido. Você tem que ter um cunho científico por trás de tudo que você falava. Ele tinha de fato, só que não era colocado um peso proporcional em cima do trabalho que ele vem sendo executado, né? E aí ele trouxe em voga essa temática da inteligência emocional em relação ao ambiente de trabalho, porque de fato ele traz dentro dos textos dele, né, falando que não tinha uma garantia de sucesso, de trabalho, de financeiro, quando você tinha um coeficiente cognitivo, intelectual alto. Mas se você tivesse uma ausência de inteligência emocional, provavelmente você nunca ia alcançar esses panoramas, né? E aí que eu quero trazer para vocês no próximo vídeo é um pouco dessa categorização do Daniel Goleman em relação às competências socioemocionais e também em relação à parte dele, como ele organizou, né? Tá, o que é inteligência emocional? Como é que a gente consegue quantificar isso, né? E eu vou trazer para vocês os testes psicométricos, todas as questões de como a gente consegue avaliar como a gente está no dia de hoje em relação à nossa inteligência emocional. Valeu!